Olá, eu sou Helena Faria, professora de redação aqui do Colégio Conceição 1, e hoje a gente vem com mais uma dica de Enem para você. E hoje eu venho com uma dica de redação para vocês. Uma das coisas que a gente lê sempre, em vários lugares, e assiste em vídeos também na internet, é a dica de fazer a redação primeiro, no dia da prova do Enem, né? Você se resolver logo esse problema, se livrar logo desse fardo que é a redação. Só que uma coisa que a gente esquece de pensar é, tudo bem, vou fazer a prova de redação primeiro, mas eu não vou sair fazendo ela direto, não é? Não é uma coisa que a gente faz sem ter uma importância, sem ter uma preparação. Tudo que é importante, a gente planeja antes. Você vai fazer uma viagem, você planeja antes. Você vai construir uma casa, você se organiza antes para isso. A redação do Enem também é assim. A redação do Enem é algo muito importante para ser feito. Então, a dica de hoje é justamente sobre isso. O que a gente vai fazer é aprender a planejar esse texto antes de sair escrevendo loucamente, tá? Por que é importante planejar? Porque a gente organiza melhor as nossas ideias, a gente decide melhor qual é o ponto de vista, a gente sabe onde a gente quer chegar com aquele texto, tá? E a gente evita também criar certas confusões que a gente faz quando escreve o texto todo de primeira, tá bom? Primeira etapa do planejamento, a primeira coisa que a gente faz é interpretar o tema. Por que interpretar o tema é importante? Um dos maiores problemas em questão de nota no Enem é a chamada fuga ao tema. Se você foge totalmente ao tema, seu texto ganha nota 0. Se você foge parcialmente, dificilmente o seu texto tem mais do que uns 600, 700 no máximo ali, tá? Então, a gente vai interpretar o tema para evitar esse primeiro problema, tá bom? Como que a gente faz essa interpretação do tema? Você vai olhar palavra por palavra, procurando os sinônimos, procurando entender quais são as relações que ele está estabelecendo. Se ele te pergunta por quê, por exemplo, no tema, ele está querendo saber as causas de alguma coisa. Você vai olhar calmamente, gastar uns 2 ou 3 minutos iniciais aí na preparação desse texto, só para fazer essa interpretação do tema. A partir disso, a própria interpretação do tema, quando você criou essa concentração sobre o que deve ser abordado no texto, ajustou o foco do seu olhar para aquele tema direitinho, isso mesmo já vai te levar à segunda etapa, que é a criação de ideias. Então, você vai começar a ter várias ideias, várias coisas vão surgir na sua mente. Você vai lembrar da aula de sociologia, você vai lembrar da aula de geografia, você vai lembrar da aula de atualidades, você pode lembrar inclusive de outras coisas, você pode lembrar de alguma interdisciplinaridade de biologia, tudo o que você lembrar, você vai anotar nessa fase de criação de ideias, tá? Inclusive coisas que você não estudou regularmente na escola, lembrou de uma música, lembrou de um filme, qualquer coisa que o assunto apresentado pela proposta te lembrar, você anota. Isso tudo pode ser útil, tá bem? Ainda na etapa de criação de ideias, você vai partir para a leitura dos textos de apoio. Por que a gente deixa os textos de apoio para depois? Porque ler os textos de apoio primeiro pode fazer com que você meio que não consiga criar suas próprias ideias, né? Você fica ali concentrado só no que o texto está te pedindo. Então, primeiro cria as suas. Seja criativo, né? Aproveita tudo que você estudou, tudo que você leu e depois vai para os textos de apoio, tá? Lê também marcando, fazendo anotações, sublinhando coisas importantes. Na terceira etapa, você vai juntar essas duas fontes de ideias que você teve. A sua tempestade e as ideias dos textos de apoio. E aí você vai partir para a seleção e organização dessas ideias. As ideias que você viu que não tem muito a ver, você descarta. As ideias que você acha muito boas, você seleciona e mais ou menos organiza para a quarta etapa, que é a elaboração do roteiro. O roteiro é o mapinha do seu texto. No roteiro, você vai colocar as informações centrais de cada parágrafo do seu texto. A primeira delas, que é a informação mais importante, é a tese. A tese é a opinião que você vai defender sobre o assunto que você interpretou lá em cima. Além da tese, você tem que colocar os argumentos.
que são as justificativas dessa tese. Podem ser 3, como eu coloquei aqui, mas também podem ser 2. Mais do que isso, não dá. Um argumento só também é muito pouco, tá? 2 ou 3 argumentos. Como que isso vai se traduzir em texto? Como é que esse roteiro vai virar um texto? A tese vai aparecer no primeiro parágrafo do seu texto, na introdução. E cada argumento vai aparecer em um parágrafo do desenvolvimento. Isso significa que, se você selecionou 3 argumentos, o seu texto vai ter um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e mais um parágrafo de conclusão. Se você preferiu selecionar só 2 argumentos, o seu texto vai ter 4 parágrafos. Um de introdução, um de conclusão e 2 de desenvolvimento, beleza? Agora, é só você cumprir com o planejado, né? Na hora de escrever esse texto, o processo vai ser bem mais rápido, porque você já sabe o que vai acontecer em cada parágrafo. Você vai evitar aqueles brancos que de vez em quando acontecem entre um parágrafo e outro, não é mesmo? Eu sei que acontece isso. Então, o seu processo vai ser bem mais ágil, bem mais rápido nesse sentido, tá bom? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você consiga a sua nota 1000 no Enem. Eu sou a professora Helena Faria, aqui do Colégio Célula 1.